Fala pessoal, tudo bem? A gente está iniciando mais um episódio do Rodocast e a gente está aqui na nossa sede do Rede Frota, em Goiânia, com vários temas muito legais para compartilhar com vocês. Ao meu lado, eu estou com a Paula, né? Nossa coordenadora de atendimento e nossa hoster oficial aí, vindo em todos os episódios conosco. Estamos com o Sérgio, da área de produtos, para contar várias novidades para vocês. E também com o Kelton, da área comercial, e também trabalhou bastante na área de atendimento, que vai poder compartilhar aí muito conhecimento, muito conteúdo com vocês, nossos telespectadores aqui do nosso podcast, nosso Rodocast. Vamos lá, Sérgio, vamos começar aqui com você. Se apresente aí, conte aí um pouco aí, resumidamente, em 1 minuto, a sua experiência aqui no Rede Frota. Depois a gente faz uma rodada aqui geral, só para os telespectadores saberem quem é cada um de vocês. Falou? Vamos lá. Prazer estar aqui no Rodocast, episódio número 2, já estamos no número 2, daqui a pouquinho estamos no 100. Bom, eu atuo já na parte de desenvolvimento de produtos há mais de 30 anos, mas isso não é importante. O importante são os 14 anos mexendo com o mercado de transporte. Na Marajó, sabe? Conhecendo o dia a dia da transportadora, do posto, e aqui agora no Rede Frota construindo soluções que vão realmente facilitar a vida do transportador. Então esse é o Sérgio, o cara que ajuda a solucionar as dores da transportadora. Muito bem. Dr. Kelton, e aí? Conta pra gente aqui do Kelton no Rede Frota aí, esse período aí. 6 anos de casa? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho. Então, eu comecei aqui, né, no Rede Frota em 2018. Então, a gente tem aí, já vai fazer 8 anos que estamos aqui no Rede Frota. Comecei na área do atendimento e hoje eu estou na área comercial, mas eu já tenho uma experiência na área de comercial ali acho que desde quando eu nasci. Nasci vendendo alguma coisa. Então, tem experiência comercial aí desde muito cedo, né, muito pequena. A gente era empreendedor, meu pai tinha uma empresa e a gente sempre trabalhava junto ali, sempre nessa parte comercial. E aí hoje eu estou aqui, mais de 8 anos de experiência no segmento aí de transporte, e a gente ali trazendo soluções para as dores das transportadoras. Não, show de bola. E você trouxe algumas coisas importantes na sua fala, né? A primeira, que você é um vendedor nato, né? Ele, quando nasceu, Paulo, já nasceu vendendo um apartamento ali pro médico ali na hora ali, ó. Esse aí é fera, gente. Já nasceu negociando. Já nasceu negociando. E essa questão de você ter passado pela área de atendimento e depois ir para a área comercial é muito legal. Essa movimentação que a empresa faz, justamente porque você sente as dores do cliente e depois você passa a conviver com o cliente ali no dia a dia. Então, acho que essa iniciativa da empresa é muito bacana. E, Paula, vamos lá, dá um oi aí, dá um breve review aí da Paula também aí para todo mundo que está assistindo esse episódio e não assistiu os outros. Quem é Paula? Nossa hoster e coordenadora de atendimento. Isso aí, Zeca. Já estamos no 2º episódio, né? Estou muito feliz com vocês aqui também e feliz também pelo convite. E estou aqui mais uma vez, principalmente com quem praticamente fundou o atendimento no Grupo Marajó, no Rede Frota. Aprendo muito com vocês e é uma honra, porque todos os dias a gente tem trocado muitas figurinhas. E hoje eu estou aqui, a convite do Zeca novamente, para traduzir, né, o que o cliente vive lá na ponta e entender como que o produto está respondendo a isso e quais são as expectativas também aí para o ano. Não, muito bom. E assim, para quem não sabe, a Paula acabou de se formar, né? Não é isso? Isso mesmo. Então, conta aí, se formou em quê? Como é que foi? Me formei em psicologia, né? Essa semana colei meu grau aí e está sendo essencial, principalmente, juntar um pouco dessa visão, dessa sensibilidade, de escutar principalmente as necessidades do outro e do cliente também, para trazer isso para dentro do Rede Frota. Então, é muito importante compartilhar isso com todos, principalmente com a área de produtos, porque a gente escuta lá na ponta que a gente precisa e traz isso aqui para dentro mesmo do time e compartilha também com pessoas que fazem acontecer aí no dia a dia para colocar todo o nosso planejamento em prática. Não, e olha só a estratégia do nosso RH. Não, o nosso RH é maravilhoso, tem que elogiar o nosso RH. Porque colocar psicóloga no atendimento. Eu tiro o chapéu, ó. Tirei o chapéu aí, ó, RH aí, ó. Não vou falar o nome do RH para ninguém contratar as meninas do nosso RH que são fera. Tá vendo? Mas que tudo é intencional, Zeca. Tudo planejado, né? Isso mesmo. Bom, pessoal, agora que a gente já passou pelas apresentações, todo mundo aquecido aqui para o nosso bate-papo, vamos começar aqui com um bate-papo gostoso para a gente compartilhar com as pessoas que estão assistindo, sejam colaboradores do Grupo Marajó, como também clientes, né?
Serjão, conta pra gente as novidades da área de produtos no primeiro quarter de 2026 aí. Se você puder dar um overview, um resumão aí, e aí a gente vai aprofundando, pode ser? Olha, Zeca, para 2026 eu posso prometer um novo Rede Frota, né? Um Rede Frota que vai olhar com muito mais carinho para o transportador e para o fornecedor, né? A gente às vezes fala muito da transportadora, mas o posto é quem está ali no dia a dia suportando. Então nós temos novidades. Focando a agilidade da transportadora, dando eficiência para ela no sentido dela ter mais autonomia no dia a dia. E isso, assim, de uma maneira realmente disruptiva, indo muito além do que se esperava. Para o fornecedor, nós estamos focando na parte de recolha de nota, que é uma dor do mercado, a gente sabe da importância que a recolha de nota tem, e quanto isso às vezes gera trabalho operacional. Então, Perfeito. Fizemos parcerias com grandes players, traremos novidades aí incríveis para o mercado, no sentido de a recolha de nota ser 100% automatizada. A gente mira esse número, vamos começar agora com 60%, 70%, 80%, isso são números reais, tá? Dentro de 1 ou 2 meses já está dessa forma, e mirando 100%. E me fala uma coisa, ali nos bastidores, você contou para mim que está lançando um portal Dash com um monte de números para os clientes, que isso facilitaria a vida da transportadora, porque ele teria todos os dados. E dados hoje em dia é o petróleo, porque aí o cara consegue gerir na ponta da vírgula a sua transportadora. Se você puder contar aqui, resumidamente também, o que esse portal novo vai integrar do Dash? Ô Zé, entregando o ouro, hein? Mas vamos lá, já que o CEO mandou, a gente entrega o ouro mesmo. Vamos lá. O que acontece? Né? A gente, nos últimos anos, a gente vem percebendo que o gestor estava muito preso no trabalho operacional. Muitas vezes ele ia lá no nosso sistema, pegava dado, levava para o Excel, gerava um insight, sabia? E inclusive a Paula nos trazendo muito disso, né? Não era ter filtro, não era ter ferramenta. Ele tinha ali os dados, mas ele tinha que ficar trabalhando fora. Pegamos isso, trazíamos para dentro de casa e falamos, cara, por que não entregar já o dado que ele precisa? Se ele quer uma determinada métrica, vamos dar essa métrica. Então a gente vem agora com um portal que vai fazer muita diferença para o transportador. Mas não porque é uma ferramenta moderna, isso, aquilo. O foco não é esse. O foco é entregar para o transportador a informação que ele precisa no lugar que ele está. É ali que ele libera o abastecimento, é ali que ele organiza o limite do cartão dele, é ali que ele cadastra o motorista, e é ali que ele vai ter os insights de como que o caminhão dele está rodando, se o caminhão dele está realmente trazendo lucro para a empresa, se não está trazendo lucro. Então, é entregar a informação e quase a decisão para ele. É uma mudança radical na forma de lidar com os dados, e é um paradigma que a gente quebra. A ferramenta não é só relatório, é insight para a tomada de decisão. Ou seja, então o cara, em vez de ter que baixar um monte de dados do nosso portal, ele no nosso portal ele já vai conseguir ter a visão completa. Obviamente, a decisão é do cara, né? Mas a gente já vai falar para ele, olha, tá gastando mais aqui, o Joãozinho tá gastando mais litro de diesel aqui, que a gente vai ter esse controle. E também eu vi ali, antes que a gente começou a bater um papo aqui, antes de começar, né, o nosso Rodocast, você comentando do mapa de calor aí, me conta um pouco aí para os nossos telespectadores aí, como é que vai funcionar isso? Cara, pô, Zé, o mapa de calor realmente ficou incrível, né? Escutando o cliente, especificamente um cliente da área que trabalha ali com a Shopee, né? Acho que não veio problema de falar isso, que ele fica aquelas microentregas, ele tinha uma dificuldade de entender onde os veículos dele estavam abastecendo. Shopee, vou querer um cachê aqui, ó. Já pensou? Aqui, ó. Lá, Cupomzinho de desconto, 90%. Mas vamos lá, né? O que esse cliente demonstrava? Ele tinha que ficar procurando onde o cara estava fugindo. Então ele tinha os dados, ele tinha acesso aos dados, mas só que para ele saber aonde o cara abastece, você está fugindo da rota. Perfeito. Do caminho. Então ele bate o olho, ele olha o mapa de calor, tá tudo certo, ele vira e vai tocar a vida dele. Perfeito. Então a gente ele antes tinha que sair trabalhando, buscando, pesquisando. Mesmo quando a gente dava um relatório com nomes, não era perfeito. Nós somos visuais, então ele bate o olho, ele vê o mapa lá da cidade que ele atua, tá tudo certo, tudo beleza, para a próxima atividade. O Kelton que é do atendimento, Kelton, isso daí é bom, hein, Kelton? Demais da conta, não. E tô observando aqui o Sérgio falando e eu tô puxando a minha memória aqui, né? Quantos e quantos atendimentos que a gente fez com clientes que tinham algum tipo de dificuldade parecido com esse, né? E aí a gente pegou essa dor do cliente, trouxe para dentro. E aí aqui dentro a gente trouxe uma solução para ele, né? Então, igual o Sérgio falou quando ele fala ali de relatórios, de dados, né? Hoje, os dados que nós fornecemos para os nossos clientes não é um dado só para ficar num relatório de uma tabela ali, mas é para dar direção mesmo, né? Para o cara tomar decisão. Isso, é para dar direção para a empresa, entendeu? Então, assim,
a gente veio mudando essa mentalidade, mas algo muito importante, porque a gente ouvia o cliente. A gente sempre ouve ali para trazer ali uma solução para ele, né, Sérgio? Não, e assim, só pegando um gancho aqui, compartilhando, que isso foi uma coisa muito legal que foi feita, foi que o time foi na Transposul, escutou o cliente, entrevistou clientes, perguntou que informações eles queriam ter no relatório, né, na hora que ele acessa. O que é o dashboard, galera? Quando você entra, né, com o seu login e senha dentro do Rede Frota, você acessa a nossa página do nosso site, vamos dizer assim, né? Vou chamar de site, mas a gente está chamando de dash, né? E aí quando você entra ali, você tem acesso a todas essas informações que o Sérgio está colocando, que o Kelton está trazendo também, que é muito importante, porque assim, só recapitulando, né? O transporte, a margem é baixa. Se o cara não for muito eficiente e ele não tiver um parceiro que entregue para ele um dashboard, uns relatórios analíticos na mão dele, para ele tomar a decisão mais acertada, cara, o cara vai sofrer na questão do resultado da empresa dele. Vocês concordam comigo? Concordo. E assim, Zeca, você tocando nesse assunto, a gente traz, né, Sérgio, algo para não aumentar o trabalho do cliente, para ele não ter que ficar puxando planilha e tentando montar tabela. O cara tem que vender, o cara tem que buscar cliente, o cara tem que, não é isso? Exatamente. E não ficar fazendo trabalho operacional. Exatamente. O cara é caro para fazer esse trabalho. Ele vai entrar no portal, ele já vai olhar ali os big numbers que representa algo que vai aumentar a receita dele. Então é isso que a gente está trazendo, essa experiência nova para o cliente, né? Porque o mercado está mudando, assim como você falou, a margem está muito apertada, tem transportadora, não sei se assim, a gente que está no campo falando todo dia com um cliente ou outro, mas tem transportadora que a rentabilidade dela às vezes é somente no crédito fiscal. Então esses números têm que estar bem exclusivos ali para ele, mostrando de forma assertiva para ele tomar uma decisão, porque se ele tomar uma decisão errada, ele começa a entrar num fluxo negativo. Sim, eu fiquei até curiosa, eu queria saber um pouquinho do Sérgio, quando o Kelton fala sobre esses big numbers, né? Qual cliente que vai ser beneficiado com esse novo portal? Olha assim, todo perfil de cliente é beneficiado. Claro, quando a gente olha para as grandes transportadoras, às vezes com centenas de veículos, um pouco menos que ele acaba rodando integrado. Também temos a parte de integração. Se o cliente quiser rodar todo integrado no seu sistema, ele vai. Mas vamos pegar aí o cliente ali que tem 30, 40, 50 caminhões. Aqui ele está começando a escalar, começando a crescer. Que está saindo daquele modelo de planilha, sabe? Então ele começa a encontrar barreiras para crescer. O cara acostumou a fazer dessa forma, criou a empresa dessa forma e está dando certo. Só que chega num ponto que isso não funciona mais. Cara, o Rede Frota o novo Rede Frota é perfeito para esse cliente. Ele vai trazer, inclusive, números que talvez ele nem tenha pensado. Nós temos alguns painéis com indicadores e mostrando esses indicadores ao longo do tempo. E aí, importante, o cliente que está conosco durante muito tempo, ficando às vezes muitos meses, anos, e os clientes nossos têm esse perfil, ele vai colher mais frutos ainda, que a gente consegue, numa tela, mostrar os últimos 3 anos de movimentação dele. A gente consegue ver como é que foi o custo do combustível ao longo de 3 anos, como foi o consumo dele. Então ele consegue fazer um comparativo. Não, e assim, pegando um gancho rapidinho, o que o pessoal de produtos fez? Eles, né, fizeram uma pesquisa de mercado, né, com as principais transportadoras e viram o seguinte: o que a maior transportadora do Brasil analisa de dados? Boa. E aí eles trouxeram essa informação para todo mundo. Então, democratizou a informação. Então, hoje, o cara que está montando uma transportadora hoje, utilizando o Rede Frota, ele está tendo a visibilidade que o líder de mercado das transportadoras criou depois de não sei quantos anos de experiência. Então, a gente resume, sei lá, 30 anos de dados que a transportadora falou, não, peraí, que dado que eu tenho que ver? A gente está entregando para o cara que está abrindo a transportadora amanhã tudo, falando o seguinte, olha, é isso que as transportadoras, referências no mercado, analisam. É isso que você tem que analisar. Não é isso, Sérgio? Exatamente. Nós temos ali, se eu não me engano, são 14 indicadores, que são os indicadores que fazem aquilo que o Kelton falou, né, da margem apertada, da falta de espaço para errar. Se ele acompanhar esses 14 indicadores, e aí, Paulo, ele não tem que calcular e buscar, vai estar na cara dele. Ele vai clicar, vai estar lá numa tela específica, um por um, já comparado até 3 anos de prazo. E vai poder olhar como é que está a operação dele. Ali, se começar a aumentar demais o preço, se o consumo começar a diminuir, enfim,
Se aqueles números começarem a mover de um jeito errado, ele vai ver. Ele vai conseguir agir e garantir que a empresa dele não perde eficiência. E um próximo passo, isso a gente não está tendo agora, mas a visão de futuro é, inclusive, já falar isso para ele. Olha, tal veículo está acontecendo isso. Olha para ele. Eu não quero um... Pô, isso é legal, hein, meu? Isso é legal. Motorista está fazendo cagada, né? Exato. Arruma lá. Como eu falei aqui no começo, né? É muito fácil você despejar dados para ele falar, acha o problema aí. Mas outra coisa é você falar, não precisa achar, está aqui. Você não tem que falar com 20 motoristas ou com 30, fala com esse. Você não tem que analisar 50 viagens, analisa essas 2 viagens aqui. Então, o nosso objetivo é isso, pegar o gestor, colocar ele para gerir a transportadora dele. Olha a eficiência. E largar de ser operacional. Hoje, muitas vezes, a verdade no mercado é que o gestor acaba sendo operacional. Ele fica olhando planilha, olhando coisa, analisando, buscando. Não tem que buscar. Ele tem Outro dia eu fui numa transportadora, o dono da transportadora, junto com o CFO da transportadora, estava lá no Excel, fazendo dados e puxa aqui. Imagina quanto tempo o cara não perdeu para preparar aquilo que ele poderia estar fazendo um planejamento estratégico, olhando quais embarcadores ele deveria buscar, e o cara estava se distraindo fazendo esse trabalho operacional. Então é o seguinte, o Rede Frota, ele tira, né, pelo que o Sérgio está me contando aqui, me corrija se eu estiver falando, né, coisa que não seja o que o Dash vai entregar, mas entrega na mão do cara, tudo na mão dele, prontinho, mastigadinho, o cara toma a decisão, direciona o time e vai vender. Bora vender, galera. Para de ficar no Excel, para de ficar no operacional. O foco do dono da transportadora é buscar novo cliente, é vender eficiência, trazer motorista, pensar em estratégia para reduzir custo, não é isso, gente? Exatamente. Então, Zeca, o novo Rede Frota não é um Rede Frota para ser lido, né? Você olha os portais atuais, aí você fica lendo. Não é para ler, é para ser direcionado, para entrar e saber o que vai fazer e não ficar buscando. Esse é o nosso objetivo aqui, direcionar o gestor para tomar ação. Perfeito. Sérgio, você tinha falado que agora, principalmente as grandes transportadoras, não precisam ficar pegando ali informações de um sistema, informações de outro, porque a gente vai conseguir fazer essa integração mais completa. Em que momento que vocês perceberam que a integração não era mais um diferencial, mas uma necessidade? Bom, vamos lá, né, Paulo? Ótima pergunta. Boa pergunta, hein? Então, o que acontece? O Rede Frota já é um cartão meio de pagamento com 10 anos. Então, a gente pega uma mudança da cultura. Eu costumo chamar de maturidade digital. Então, lá no começo, quando a gente falava de integração, que bicho é esse? Onde que eu encontro ele? Hoje em dia, não. A transportadora já começa a vir atrás de a gente perguntar o que a gente tem de integração, como que vai colocar direto lá dentro do sistema dela. E não é à toa que também, aí vamos lá para a parte técnica também. Estamos preparando um portal para desenvolvedores, uma área developer do Rede Frota. Pô, isso é legal, hein? Alguém levantou uma e falou, eu quero integrar. Cara, nós vamos tratar muito bem essa pessoa. Vai ter um portal explicando todos os padrões de integração, tudo que pode ser feito. Então, é algo assim que eu não conheço no mercado. Se tem, não chegou até mim. Outro nível. A gente vê isso em grandes bancos e o Rede Frota é uma grande empresa, não poderia ser diferente. Então, vamos tratar... se a gente quer ganhar a Copa do Mundo, a gente tem que ter um time, né? Tem que ter sistema para isso, né? Exatamente. E assim, né? Antigamente, a gente ouvia falar muito, não, integração, tal, isso é luxo, é luxo. Hoje, não é luxo, isso é eficiência. Porque com o nosso sistema integrado, porque o gestor de frota ou a pessoa que está trabalhando ali no financeiro, ela só quer usar o ERP dela. E aí, as informações que vai alimentando o nosso portal, essas informações têm que estar lá no ERP dela. Então, a integração hoje, ela diminui ali o retrabalho. Porque não precisa de entrar num portal, em outro portal, puxar um relatório aqui, outro ali. Não. Lá no dashboard do portal do Frota Bank, ele vai ter números que ele vai tomar decisão, mas essas informações vai estar tudo arquivado lá dentro do RP dele. Vai replicar, né? Vai replicar. Isso, então a integração é essencial e fundamental, não é mais luxo. A integração é para diminuir o retrabalho, para trazer realmente eficiência, porque aqueles números ali vai para a contabilidade, vai para a controladoria, e aí o gestor ali tem uma visão mais ampla e mais assertiva do que está acontecendo na empresa. Pô, tá ficando bom o negócio. Então, deixa eu entender aqui, só recapitulando. Então, a gente o Rede Frota vai ter o Portal Dash, com um monte de dados mastigadinhos para entregar para o gestor da frota, para o dono da transportadora. Vai ter dentro desse mesmo portal um portal operacional
que o cara vai poder fazer tudo self-service para ele gerir da melhor forma a frota dele. Aí você está trazendo para mim também que a gente vai ter um portal developers que vai facilitar a integração do rede de frota com todos os sistemas dos postos, assim como dos TMS e ERPs. Isso é top. Né? E ouvi também o pessoal falando lá da simplificação da API, né? E aí isso aí vai ficar muito mais fácil para o gameplay. Pessoal, o negócio da API aqui, Sérgio me deu uma aula aqui, não sou um cara técnico, mas de uma maneira bem lúdica ele me explicou que a API é aquela tomada universal, né? Aquele adaptador universal. Quando você viaja para fora, você tem lá um negócio lá que você puxa para cá, aperta ali, ele sai um monte de conectores, né? Então você sai lá, bota seu computadorzinho ali, engata nesse negócio, no adaptador universal, e põe na tomada no Japão que vai funcionar. A API simplificada é isso. Né? Expliquei bem resumidamente aqui de uma maneira bem lúdica para quem não é técnico? Explicou bem, mas para quem é técnico, vai ter o manual lá de como é que usa essa tomada. Perfeito. Com todos os detalhes, mostrando passo a passo, com testes. Então a gente vai sair de um modelo de como é que faz, como é que não faz, cadê o padrão? Tem um padrão bem estabelecido, uma forma clara de como que faz, um ambiente que quem é desenvolvedor e está interessado em integrar vai ter clareza. Não, e vou falar uma coisa aqui. O Sérgio é exigente, tá? O Sérgio contratou um cara que fez o mesmo portal developers de uma empresa listada na Bolsa de Nova York. Não vamos falar o nome da empresa não, tá? Não pode. Eu tô curiosa, viu? Sem merchan, depois eu te falo. Mas É o Sérgio, importante, hein? ele foi lá e trouxe o cara que fez o portal developers de uma empresa listada na Nasdaq, né, para fazer o do Rede Frota. Então imagina como esse negócio não vai ficar bem estruturado e desenhado. Depois Certo. eu falo aqui, o Sérgio me contou o nome da empresa, não pode falar, porque não estamos sendo patrocinados, né? Então, mas o nível de exigência e a qualidade que a gente está entregando, essa solução tecnológica para facilitar a integração e a gente ter, que nem o Kelton muito bem colocou, entregar um produto melhor e mais fácil para a transportadora, para o posto, cara, eu estou vendo um Rede Frota totalmente diferente agora no segundo trimestre, já é outra empresa. Sabe, Zé, que realmente a gente tinha que tratar a integração dessa forma. Sabe, o cliente Com seriedade, né? Um cliente não quer viver em silos. Não adianta achar que ele vai usar apenas um sistema. Então a gente colocou... Fica ilhado, né? Então, integração é um assunto prioritário para o Rede Frota. A gente parou, olhou para dentro o que a gente pode fazer de melhor. E como a gente gostaria de ser tratado quando a gente vai integrar. A melhor forma de ser tratado é tendo um portal, tendo documentação, tendo toda a esteira de como é que se faz, e a gente vai entregar isso para o nosso cliente. Seja transportadora ou posto, estamos olhando para os dois. Pô, mas aí vai acabar as reclamações, hein, Paulinho? Ainda bem que você está comigo aqui como hoster aqui e o podcast vai ser seu aqui no futuro, porque, né, com tudo isso que está sendo entregue para o cliente aí, né, a área de atendimento vai Aí só o trabalho receber vai ser elogio. outro. Vai ser só receber elogio, né? Aí a gente que vai entrar em contato. É isso, olha aí que legal. Isso vai Agora ser vamos falar ativo. com o Kelton aqui um pouquinho aqui. O Kelton tá quietinho aqui, mas esse cara manja muito, tá, gente? Esse cara conhece bastante. E ele aqui, no Rede Frota, ele está ajudando muito a gente com um produto chamado Gestão de Despesas. Frota Bank, que é um produto que o Kelton domina muito aí, conhece e ajuda muito a empresa. A gente já volta já para essas novidades aqui, até para a gente fazer o nosso merchan no meio do nosso Rodocast. Vamos fazer um merchanzinho aqui do produto Gestão de Despesa. Vai lá, Kelton. Vamos lá, né? Gestão de despesa É o meu xodozinho, porque assim, eu comecei com ele, que nós criamos ele e hoje ele está aí crescendo, evoluindo e está em várias transportadoras aí hoje, né? E cliente satisfeito com o nosso produto, né? Então, assim, o Frota Bank hoje é o nosso banco digital, né? O banco veio para facilitar as operações financeiras ali entre transportadora, posto, né, e os motoristas, e dentro do Frota Bank a gente criou o produto que é o Gestão de Despesa. Então hoje aqui dentro do Grupo Marajó nós temos todo esse ecossistema. Então nós temos uma transportadora aqui dentro do Grupo Marajó, aonde essa transportadora ela traz essas dores ali para nós. E aí uma das dores foi o Gestão de Despesa, porque assim
ele tinha que colocar, às vezes, dinheiro na conta do motorista, e isso poderia levar a um problema trabalhista mais lá na frente. Então, por que não ter um cartão corporativo voltado para a transportadora? Então, o Frota Bank veio com gestão de despesa para poder criar esse produto. E nós criamos esse produto. Então, o Frota Bank hoje ele resolve essa dor ali do nosso cliente, que é não colocar o dinheiro na conta do motorista. E o tanto que é interessante, né? Eu já cheguei em transportadora, onde é que o gestor de frota, ele fazia o financeiro dele no WhatsApp. Nossa! Você acredita? Era no WhatsApp. Ele mandava... Como os incas faziam. Isso. Tinha um grupo de motorista, o grupo motorista, preciso de R$200 para pagar a borracharia. Ele mandava os R$200 e mandava o comprovante de Pix. Nossa então, Senhora. era algo que não ficava contabilizado, não era algo que ficava registrado de forma correta, entendeu? Então, no Frota Bank, no nosso gestão de despesa, a gente tem um portal, onde que nesse portal fica registrado todas as informações. Se ele precisar de pegar um relatório, quanto que esse caminhão gastou de despesa em período X, com 2 cliques ali, em 30 segundos, ele pega esse relatório, durante essa viagem aqui, eu gastei tantos X reais com despesa. E dentro do nosso portal tem algo muito interessante, Paulo e Zeca. Ele tem extrato por cartão, não é um extrato que Pô, isso são é legal, todos hein? os cartões e todas as transações. Muita A gente segurança, tem hein? Então, se eu quiser ver o Isso. extrato do Zeca, só ver do Zeca. Só do Zeca. E tanto que é bem legal, né? Nós abrimos uma conta no seu CNPJ, e dessa conta do CNPJ a gente adiciona cartões, onde é que cada cartão tem uma conta ali individual. Tipo uma conta bolsão com um monte de cartão pendurado. Não. É uma conta por cada cartão. Perfeito. Entendeu? A gente tem a conta principal, onde que você vem ali e coloca o saldo. Colocou lá, vamos supor, R$50 mil para fazer a despesa. Perfeito. E dentro de uma outra conta, vai colocando os cartões, onde está amarrado os cartões. Perfeito. E ali, dentro desses cartões, onde é que tem o saldo, ele vai ter o extrato somente daquele cartão. Kelton, mas se eu, como gestora de frota, eu vou lá, faço um Pix de R$200, porque ele falou que precisa ir na borracharia. Como que eu vou garantir que era para borracharia mesmo, com o Frota Bank? No nosso aplicativo de despesa, nós temos ali para anexar, temos o campo para poder anexar o comprovante daquela transação. Fica então, tudo lá dentro? anexa o documento. Exatamente. Seu motorista, vamos pegar esse exemplo real, Paula. Seu motorista foi lá na borracharia, foi lá e passou o cartão ou fez o Pix ali para a borracharia, né, de R$200. Ele vai ter que pegar ou o cupom fiscal, ou a nota fiscal, ou o recibo, alguma coisa. E aí ele vai com o celular dele, tira a foto daquele recibo, aquele recibo vai estar dentro do aplicativo e distribuindo entre as despesas ali, porque tem despesa de alimentação, despesa de serviços, e tem uma série de despesas que ele pode nomear, e essa informação vai cair lá no portal na hora para o gestor de frota. Então, antes do motorista chegar na transportadora, o gestor de frota já vai ter o acerto de viagem. A gente vai tirar aquele... Você lembra, Sérgio? Que era o fechamento de viagem, que era um envelope. Tinha um envelope, onde dentro desse envelope estava um monte de notinha lá dentro. Notinha, recibo e tudo mais. Aí o motorista chegava com esse envelope, e aí a pessoa do financeiro ali tirava essas notinhas, ia conferir uma por uma e conferir o valor que passou para o motorista. Às vezes essas notinhas já chegavam, porque o motorista hoje, às vezes ele fica na estrada 15, 30, 2 meses, 3 meses na estrada, porque sai de uma carga, já pega outra carga, sai de outra carga, já pega outra carga. Então, às vezes, aquele cupom fiscal, ele apagava. Então, você está me falando que não é paz só para o gestor, mas para o motorista também, né? Sim, total. Claro. Ele não precisa nem se preocupar em guardar essas notinhas, porque tirou foto ali, ó. Ele tirou a foto, já vai estar lá na hora, e é instantâneo. Olha que legal também, né? Isso tudo é instantâneo e funcionando 24/7. 24 horas durante 7 dias. Ele pode fazer ali... O motorista solicitou, preciso de um adiantamento, de um aporte, porque surgiu uma emergência aqui. Ele vai lá no portal na hora, faz esse aporte e cai em segundos, cai lá para o motorista, para ele já poder passar o cartão, para ele poder fazer um Pix ou para ele poder sacar no banco 24 horas. Olha a facilidade que é. E o mercado tinha essa dor que causava muitos problemas para a transportadora. Então, Kelton, você está me dizendo então que agora a gente tem um envelope digital.
Né? E é muito melhor que o WhatsApp. Às vezes a pessoa pode virar e falar, não, mas no WhatsApp está lá a mensagem. Sim, pega daqui 2 meses, acha aquela foto perdida lá no meio. Quando você não passou ali um tempão procurando um documento. Aqui não. Aqui ele vai entrar no portal pelo que você está falando e vai chegar direto na foto, sem perder tempo procurando. É isso mesmo? Exatamente. E o que eu já perdi de reembolso de despesa porque apagou, Nossa. eu guardava na carteira lá, esquecia. Quem Quando não, eu né? via, tava em branco lá. Perdi Apaga dinheiro, hein? mesmo. Ó, pessoal que tá assistindo aí, ó lá, ó. Quero meus reembolsos lá. Perdi dinheiro, porque apagou o negócio. Chegava lá o pô, papelzinho branquinho. não usei o aplicativo, aí o que deu? Então, né? usou gestão de despesa do Rede pô. Frota, que é o Frota Banco. E dá para tirar uma relação também para ver o que foi gasto só com alimentação, só com borracharia, com manutenção. Dá para ele tirar Isso esse o WhatsApp relatório. não faz. Não faz. Não, e assim, o WhatsApp, a pessoa pode perder o telefone e ter que trocar o telefone. Aí quando ele vai trocar, às vezes perde todas as mensagens. Aí já era. Isso. Então tem que ser algo que tem que ficar sistêmico, tem que ficar arquivado, tem que ter relatório, o gestor tem que ter essa visão. Ele tem que. Se ele pensar em pegar um relatório, ele já sabe onde é que ele vai. Ele não vai ficar procurando o grupo, ou vai ficar procurando o motorista que ele passou lá na conversa dele. Não. Vai estar Precisa tudo ser dentro estratégico, do né? sistema Ô, Kelton, organizado. eu tô com uma dúvida aqui, mas vamos supor que eu fui lá, pegando o exemplo da Paula, depositei R$200 na conta do motorista Joãozinho lá. Aí, Joãozinho gastou 50, ficou 150 no cartão do Joãozinho, e eu falei, o Joãozinho não trabalha mais aqui. E aí, perdi os 150? De forma alguma. A gente fez algo pensando nisso aí também. Por quê? Porque ele pode retirar esse saldo e voltar para a conta principal. E É aí, mesmo? Então o saldo volta. o saldo volta para a conta principal e ele pode fazer alocar em qualquer outro cartão. Tirei 150 do Joãozinho que saiu, coloquei no Huguinho lá, que é o que estava entrou. precisando. Exatamente. Pô, isso é top, hein, meu? Você viu tanto que é eficiente, fácil, rápido, sem burocracia. O nosso portal é totalmente intuitivo. Não precisa ligar no atendimento para pedir esse estorno, não, né? Não É precisa. direto no app ali no site. É direto lá no Autonomia, site. Ele né? mesmo faz isso, entendeu? Ele mesmo vai lá, tem Pô, opção isso é legal, lá. hein? Self-service, hein? Isso, tem opção, na hora que tem opção dele adicionar saldo ou retirar o saldo. Ele vai lá no retirar o saldo, retira o saldo. O motorista dele não precisa nem de devolver o cartão. Ele já, pelo portal, ele consegue cancelar o cartão e o cartão já está descartado. Nunca mais. Kelton, e uma dúvida, porque eu faço muitas reuniões com novos fornecedores e às vezes a gente só quer fazer uma demonstração para ver como que funciona e se vai se encaixar ali no modelo de negócio da transportadora. Tem como, se algum gestor de frota que está aqui nos assistindo, estou curioso, quero fazer uma demonstração para ver como que funciona. É possível? Claro, totalmente. Ó, o gestor de frota que estiver assistindo aí ficou interessado no nosso produto do Gestão de Despesa, você pode entrar em contato através das nossas redes sociais ou através do nosso site, que vai ter lá o nosso contato do nosso consultor. A gente agenda com você ali um horário e mostra todo o funcionamento do portal. Você vai ver que você vai conseguir ter mais eficiência na sua transportadora, vai eliminar riscos trabalhistas e o seu motorista não vai ficar perdendo ali notinhas. Inquérito. Controle, né? Eu quero contar uma história do gestão de despesas interessante, né? Quando a gente Conta aí. Estávamos construindo o produto, né? E aí naquela não é dúvida, né? A gente queria ver realmente ele funcionando. O que eu fiz? Eu tenho um problema na minha casa, chama café da manhã e lanche da tarde. Sim, é um problema lá em casa. Café da manhã e lanche da tarde. E o pessoal adora cartão de crédito. Então tem um cartão de crédito lá em casa, que as operadoras não me escutem, que fica disponível para casa para todo mundo usar. O que eu fiz para testar o produto? E não foi só um teste, eu uso até hoje, né? Eu peguei o gestão de despesa, cadastrei em meu nome, e lá em casa tem um cartão de gestão de despesas, que é café da manhã e lanche da tarde. Eu defino um valor de gasto mensal, vou lá e coloco o valor que eu acho que funciona, e coloco lá. Vai chegando ali por volta do dia 20, eles vão reduzindo, vão gastando menos, já não surge aquele churrasco do nada, que às vezes brotava do nada, o cartão do lanche da tarde, de repente eu estava vendo um churrasco que eu não tinha planejado. Então, assim, a gente fala, parece uma brincadeira, mas é sério, lá em casa eu organizei os gastos de lanche com cartão de gestão de despesas. Imagina o que pode fazer para uma transportadora. Exatamente. Não, e Muito bom exemplo. Pegando esse gancho aí do Sérgio, né? Já a gente vou vai pegar um cartão desse para minha esposa. É isso mesmo. Vai adaptando. Não, escuta Já só esse caso. Boa ideia. Acabou. E o cartão é bandeirado Visa, né? Passa em qualquer lugar. não, É débito Visa. Quando eu viajo... Amor, já prepara que você vai ganhar o Frota Bank. Zeca, escuta essa então, você telespectador.
hoje, como é que eu faço? Eu tenho um filho, né, de 12 anos. Outra história de sucesso aí, ó. E aí, o que eu fiz? Falei, rapaz, a mesada dele, eu vou pegar a minha empresa e vou adicionar um cartão e vou dar para ele. Então, eu dei o cartão para ele adicional do Frota Bank e todo mês eu coloco ali aquele valor da mesada. E aí eu fico vendo o gasto que ele está fazendo, tudo ali. E assim, eu também consegui resolver esse negócio de toda hora ter que ficar, pai, me dá o dinheiro, pai, me dá um dinheiro. Isso pai, aqui é só Já criamos um produto novo. Cadê o marketing aí? O marketing, ó. Mesada Bank, entendeu? É só mudar o nome do cartão ali, ó, uma derivação do Frota Bank. Gostei, hein? Isso é porque ele tem um filho só. Imagina o gestor com aquele tanto de motorista. 50 filhos, tanto de 100 filho. filhos. Porra, tem transportadora com 100, 800, 200, 800. Caras. Tem um cliente que a gente fechou de 800, nós enviou 800 cartões. Pensa cara, isso aí se fosse da planilha. Isso facilita a vida do gestor de frota, cara. Esse produto aí, realmente eu tiro o chapéu. Produtinho, bala, ajuda. Toda transportadora deveria ligar agora para o Kellyton. Tem um time de feras para poder entender a sua dor e colocar a melhor solução. Vamos colocar o WhatsApp do Kellyton aqui na descrição do vídeo, falar, ó, gestão de despesas, chamar o Kellyton. É isso aí. E eu vou até passar meu número aqui. Ele vai estar aparecendo aí na tela aí para vocês, mas é o 629-9232-2636. Vocês podem me chamar a qualquer hora, a qualquer momento, porque a gente que trabalha no ramo de transporte, a gente sabe que o motorista ele não pode ficar parado na estrada. Então, o nosso lema é motorista não fica parado no posto. Porque a gente entende que o nosso produto, para ele ser eficiente, o motorista tem que chegar no posto ou chegar no estabelecimento, utilizar e ir embora e não ficar parado. Seguir viagem. Então, o meu número fica disponível a todo momento. Não, e tudo isso que o Kellyton falou de gestão de despesas, igual ele falou de uma transportadora de 800 veículos, né? Essa transportadora roda integrado, né, Kellyton? Ela não precisa ficar fazendo aporte manual. Tá tudo dentro do sistema dela. Fala um pouco sobre essa parte de integração. Exatamente. A gente também disponibiliza ali as APIs para fazer integração no seu ERP. Então, ali no seu sistema mesmo, você já consegue fazer a solicitação de aporte e já vai estar integrado lá com o nosso portal e aí já vai fazer a mágica lá. O dinheiro sai da conta, entra no cartão do motorista e essa informação já vai estar dentro do seu ERP. É igual eu falei aqui, né? Hoje, integração não é luxo, é eficiência. Ô, Kellyton, e tem o site também, né? Que o cara pode acessar o portal e ter acesso e já ir consultando, né? Do Frota Bank. Tem. Hoje o nosso site é o www.frotabank.com.br. Lá vai ter todas as informações. E tem as nossas redes sociais também, que é o @frotabank no Instagram, que ele vai conseguir ver ali todas as informações ali do nosso cartão de despesa e tudo mais. E quem tem LinkedIn também está lá, @frotabank. Pô, já fala aí seu Instagram aí, ó. Você é blogueiro aí, ó. Fala aí, ó. Como é que tá aí no Instagram aí? Então, eu tô aí, né? Estou influenciando pessoas ali, né? Tô pequenininho ainda, mas todo dia, pessoal, tem um conteúdo. Marca aí já meu Instagram, @Kellyton, KELYTON. Meu conteúdo é sobre liderança, propósito e fé. Boa. É algo mais, todos os dias ali eu produzo ali de 3 a 5 vídeos, dando ali dicas de como ter uma liderança saudável, mais na área comercial, e um conteúdo mais também familiar também, minha rotina, mostrando. Boa. Então, é bem legal. Segue lá que você não vai se arrepender. Ou seja, tá no Instagram, TikTok e LinkedIn. Ou seja, a gente tem aqui um cara que manja pra caceta, o cara é influencer e tá aqui junto com a gente nesse podcast aqui. Serjão, Paulinha tem perguntas, cara. E aí, bora lá, Paulinha? Olha, quando a gente vê o Kellyton falando sobre o Frota Bank, a gente vê no olhar dele o orgulho que ele tem desse produto. E eu queria saber, principalmente nesse novo portal aí do Rede Frota, o que você vai entregar, Sérgio, que você sente mais orgulho? Bom, vamos lá, né? Pensando no novo... Eu acho que quando a gente fala... Não é só portal, sabe, Paula? Sem querer mudar a sua pergunta. É o novo Rede Frota, né? Tudo no Rede Frota será revisitado esse ano para melhorar. Olha, o orgulho é entender que o transportador vai perder menos tempo. Que o atendimento vai trabalhar menos, sabe? Não é um negócio... Não é a ferramenta nova, não é a tela. Ficou bonito, ficou agradável, é tecnológico, mas não é aí o negócio, sabe? A ferramenta boa, a plataforma boa, ela não chama atenção. Você chega, usa e nem lembra que está usando. É isso que a gente quer. Que o Rede Frota faça tanta parte da rotina do transportador e do fornecedor de uma maneira
tão simples, mas no simples aqui que eu digo no sentido de eficiente, não de complexa, que ele não vai perceber. Ele vai entrar, resolver a vida dele, ter orientação. Então vamos lá. O orgulho é saber que a gente vai melhorar a vida do transportador, que ele vai se resolver ali dentro. Essa é a grande diferença. Mas assim, a gente fala muito em facilitar, em resolver. O que você percebe que antes ele demorava dias para fazer e agora, na hora que ele bater o olho, ele vai conseguir ver em minutos? Cara, eu acho que essa parte de onde o veículo tá passando, isso vai fazer muita diferença, vai ser não minutos, mas segundos. Realmente o mapa de calor que o Zeca já falou mais cedo é muito eficiente. As métricas de desempenho da transportadora, como eu te disse, são 14 métricas escolhidas a Deus, conversando com a transportadora, então ali não é um negócio feito dentro do escritório, sabe? Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito. Isso aqui é feito junto com a transportadora. A gente tem, inclusive, tem uma rotina aqui, quando entra alguém novo no time de produto, dentro das 2, 3 primeiras semanas, tem que ir para o posto, tem que ver como é que é. Se deixar, até abastece o veículo, vai lá para a parte de trás do caixa, vê como é que funciona. A gente tem as parcerias com os postos e a gente sempre está fazendo isso. Para o cara entender que não é aqui dentro no ar-condicionado que acontece, é lá na pista, é lá no posto. Então, essa visita traz para quem está desenvolvendo, para quem está construindo, essa percepção da importância da ferramenta. Então, ou seja, tem que colocar a barriga no balcão, tem que sentir a dor do cara, né? Tem que ir para a pista. Só complementando o Sérgio também, né? É muito importante quem vai estar trabalhando, os nossos consultores, as pessoas que estão entrando no time de tecnologia, saber essa jornada do cliente. Ele tem que entender essa jornada, porque a partir do momento que ele entende a jornada do cliente, ele vai conseguir desenvolver algo que vai ajudar e solucionar, e não algo que vai fazer atrapalhar. Igual, por exemplo, o nosso portal do Rede Frota. Nosso portal do Rede Frota, a gente desenvolveu ele, a pessoa não precisa ser um técnico de informática para ficar mexendo ali, não, é algo bem intuitivo. Porque tem que facilitar, tem que trazer ali uma solução para ele e não um empecilho. E dessas visitas, como que a gente faz? Eu vou até contar um pouquinho da rotina. A gente sai aqui por volta das 10 da manhã, vamos para um posto, andamos, conhecemos, vamos no pátio, mostramos ali a parte de graxa e tudo mais, de estacionamento, a gente explica a rotina do motorista, almoçamos no posto. Sabe? Então a gente não vai só uma passada rapidinho, a gente almoça no posto, junto com os motoristas, bate um papo ali. Respira a realidade, né? Exatamente, conversa com o motorista, vai na cabine, passa ali um período da tarde ainda, vai no PDV, entende como é que funciona a passada da venda. Então não é uma visita que eu vou lá rapidinho, vejo como que é e vou embora. Não, a gente vivencia ali o posto durante 4, 5 horas. A gente gasta no mínimo um dia fazendo isso. Pô, isso é legal, e dessa visita já saíram recursos. A gente chama de filter aqui, mas não é filter. A gente já trouxe soluções para a transportadora que mudaram o dia a dia dela. Que o cara olhou, caramba, tá vendo ali no caixa a pessoa fazendo tal coisa? Ali dá para a gente mudar isso. Então o desenvolvedor ou a pessoa de produto, quando faz isso, ele quer ajudar o outro, ele vê a possibilidade, então isso faz muita diferença. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, estar no posto e estar na transportadora. Isso aí faz parte do onboard, né, da pessoa que vai estar entrando. E o Sérgio falando aqui, né? Sérgio, você lembra quando a gente ia no posto fazer pesquisa para lançar um produto? Cara, isso era muito gratificante de ir, né? Porque, assim, os motoristas ali que tá a ponta da lança ali, né? Que tá ali fazendo aquele trabalho ali mesmo que a gente considera como árduo, um trabalho árduo, longe de casa. O cara tá, assim, tá bem desprovido ali durante a estrada, mas a gente leva algo para ele e nessas pesquisas a pessoa, o motorista ali falava na hora, cara, isso aí amanhã tá funcionando, cara, isso aqui vai resolver demais, entendeu? Então, eu considero isso algo bem importante, porque lá no posto que saem as melhores ideias, as melhores soluções, lá dentro, lá no campo. E aí a gente traz isso para dentro, faz uma pesquisa e faz o que vai realmente resolver o que o cliente quer. Não só da minha cabeça, não só da sala de reunião aqui, mas lá no campo que faz a diferença. Tem que sentir a dor do cara, né? Tem que ir para o campo. Tem uma frase que eu gosto também, que é o seguinte: juiz de videotape é muito fácil, né? Que é aquele cara lá, na hora que tá ali na dor no campo, o caminhão travado, não sei o quê, depois fala, faz isso, faz aquilo, é muito fácil. Por isso que a gente criou essas soluções tão importantes que facilitam a vida da transportadora. E assim, eu quero dar os parabéns aqui para todo o time de produtos, né? O Sérgio aí ficou cuidando dessa equipe nesse período aí, e a gente tem aí um volume de entregas significativas nesse primeiro mês do ano. Realmente
Tá de parabéns, Serjão da Massa aí. Serjão tá mandando bala. Zeca, Serjão é o cara. O pessoal vê isso, a gente entregando muito, né? Mas não vai saber que estava eu e o Zeca, 31 de dezembro, 6 horas da tarde, em reunião. Então, assim, é muito trabalho, é muita dedicação para entregar o que a gente faz, sabe? E para a gente ver isso tudo funcionando, não imagina, às vezes, o esforço que teve para trás e o apoio de todo mundo, né? Que se tem muita entrega, teve apoio de muita gente. O pessoal lá que está trabalhando no desenvolvimento trabalhou demais, se doou para o produto. Igual a gente está brincando aqui, né? Todo dia é segunda-feira e com foco. Sabe? Vamos assim durante o primeiro trimestre inteiro para construir um rede frota novo e com o apoio de todo mundo está sendo muito fácil. Sérgio, e só é possível realizar isso, principalmente um produto que gera valor, porque tem uma equipe toda ouvindo o cliente. É isso. E começa com você, Paula, lá no atendimento, né? E assim, chega lá na Paula, a Paula já percebe o que está acontecendo, levanta, vai lá na nossa sala, a gente conversa, faz uma reunião rápida ali tomando um café, e dali sai uma mudança e a gente muda o ritmo, muda o rumo totalmente, e no outro dia a gente tem uma grande entrega, uma grande mudança que vai facilitar a vida do transportador. Eu acredito que hoje a empresa, né, pode ser de qualquer ramo, que não tiver com foco na experiência do cliente, ela vai acabar sendo engolida. Então a gente tem que estar sempre ouvindo o cliente, tem que estar sempre atento à tendência do mercado também, né? Para a gente tomar as novidades, né, que estão aparecendo, inteligência artificial. Para a gente tomar as melhores decisões. Exatamente. E a Paula hoje que está liderando ali, capitaneando o time de atendimento, né? Ela vai conseguir também passar para nós aqui várias histórias que aconteceu e até a nossa satisfação, né? Com essa experiência do cliente, experiência do atendimento, da ferramenta e tudo, a gente tem até um índice de satisfação bem elevado, né, Paula? Não sei se você pode revelar aqui. Não vamos passar informação aí. Sem spoilers. Sem spoiler de informação. Mas assim, eu vou só dar uma dica. É bem elevado. Eu posso falar uma faixa? Pode. Acima de 90. Aí, ó, boa. Esse é o que você falou, é principalmente o nosso CSAT, é o retorno que a gente tem ali de cada interação que nós temos com postos, com o cliente, com gestores da frota, então é um retorno muito positivo e essa satisfação também é um feedback dos nossos clientes lá na ponta. Assim que é realizado cada atendimento, a gente entende o que a gente pode melhorar, não só no processo, mas no atendimento também, que faz a diferença. Assim, se tem uma coisa que é o diferencial forte do Rede Frota, é o atendimento. Né? E aí não estou falando só do atendimento, né? O relacionamento, né? É o geral. Exatamente. Né? O dono da transportadora, o transportador, o caminhoneiro. Então, assim, quer falar comigo? Só me procurar. Quer falar com o Sérgio? Portas abertas. A gente está aqui para realmente apoiar fortemente esses profissionais. Né? Então, acho que assim, hoje, na questão de atendimento, pode colocar qualquer outro do lado que não chega na canela do trabalho personalizado, chamando pelo nome os clientes. Né? Todo mundo tem relação aqui, até por conta do histórico, né? Serjão já está há quantos anos nesse mercado aqui? O Serjão é o papa desse mercado aqui. Serjão é o né? pai. Ele fundou o mercado de meio de pagamento de abastecimento, né? Chama ele de Jobs, não é não? Às vezes ele vem com camisetinha preta, ó, Jobs chegou aqui, né? Então, assim, eu acho que isso é um diferencial muito grande, né? E, assim, acho que vale a pena a gente, nesses 15 minutos aqui que nos restam do nosso podcast, contar mais novidades, experiências para a galera que está nos assistindo, né? Cases de clientes, né? Até para gerar conhecimento, compartilhar conhecimento com quem está nos assistindo aqui. E aí eu queria abrir para vocês, até a própria Paula, que atende muito cliente, e às vezes o cliente comenta, pô, fiz isso e deu certo, né? Então, no nosso outro podcast, a gente comentou do case da UPS, que o cara faz a rota só virando à direita, e isso fez com que as entregas chegassem mais rápidas, gastasse menos combustível, menos pneu, porque nos Estados Unidos, você chega na faixa da direita, você já entra direto. Você não fica parado no farol. Faixa livre, né? Faixa livre. Então, o cara só vira à direita. A rota é sempre virando à direita. E também a gente falou de alguns cases, né, até da cidade do Rio de Janeiro, que transportadoras de ônibus municipal, o cara fez um estudo que ele colocou uma velocidade específica
que o motorista não poderia passar dessa velocidade, eu não lembro se era 40, 50 km por hora, mas aí o cara economizou freio, pneu, combustível, o cara não trocava muita marcha, né? Então o cara ficava com menos fadiga. Então, assim, o que vocês podem trazer de case aí para quem está nos assistindo, que vocês vivenciaram ao longo da vida de vocês nesse mercado, que vocês viram uma transportadora fazendo algo muito legal e que gerou muito resultado, né? Eu posso trazer aqui, enquanto vocês pensam, por exemplo, um exemplo. Eu vejo muitas transportadoras falando muito de sazonalidade, né, do mercado. A parte de grãos tem essa sazonalidade. Então, em janeiro vende pouco, dezembro vende pouco. E aí tem empresas, né, que estão indo para o e-commerce. O cara está entregando e-commerce. Você compra no Mercado Livre, na Amazon, na Shopee, o cara criou uma outra frota paralela ali e ele está entregando, né? E isso daí faz com que ele tenha faturamento nos meses de baixa na parte de grãos. Olha que interessante. Outro que começou a fazer da venda dos caminhões dele antigos como fluxo de caixa e mais um negócio. Criou uma oficina dentro da transportadora. Então eu queria que vocês trouxessem aí para a galera, né, com o repertório que vocês têm, cases nessa linha. Fiquem à vontade aí, Paulinha também. Bom, Sérgio, você quer iniciar aí? Estou puxando um bom aqui. Tá. Enquanto você puxa Não precisa pegar o melhor do mundo, traz, né, uma coisa pequena pode ajudar muita gente. Isso. Assim, eu vou falar algo que é mais um pouco no geral, né? Porque hoje o transportador, aquele dono de transportadora, ele não iniciou como um dono de transportadora. A maioria deles começou como motorista, né? Começou como motorista, transportando para alguém, aí ele viu ali uma oportunidade, aí ele comprou o primeiro caminhãozinho dele, depois comprou o segundo, colocou alguém para trabalhar com ele, e ali ele foi prosperando, né? Então, assim, as transportadoras hoje, elas se reinventam. O Zeca colocou muito bem ali a questão de mudar de tipo de transporte, né? Se aquele tipo de transportadora está usando ali o caminhão graneleiro ou um rodocaçamba para poder puxar grão, mas aí a gente sabe ali que a safra começa na segunda quinzena de janeiro e vai em meados ali até mais ou menos março, abril, e depois vem a safrinha, que é o milho, e aí vai até julho. Então, tem esse período de sazonalidade. E tem transportadora que realmente está fazendo isso. Ele pega aquele caminhão, por isso que eles estão usando muito o rodocaçamba. Porque aí no rodocaçamba ele faz a parte do grão ali naquele período do grão, e em outro momento que a parte do grão está em baixa, ele está carregando outro tipo de produto. Eu conheci uma transportadora lá ali no interior de São Paulo, que ele carregava grão, mas aí nessa parte da baixa ele carregava carga fechada, carga fracionada, que são caixas, né? Carregava ali, carga seca. Carregava ali carga seca, que são caixas. Isso. E aí ele conseguia não perder o faturamento dele e não ter que dispensar motorista ou ter que vender caminhão para depois comprar caminhão. Então, o mercado ele vai se autorregulando, né? E aí por isso que é muito importante a gente estar sempre atento às tendências que estão ocorrendo aí no mercado e, além das tendências, ter ali também uma iniciativa. Kelly, quando você fala sobre isso, para até ampliar as possibilidades do gestor da frota, né, dos donos das transportadoras, é importante que eles também usem os consultores comerciais aqui do Rede Frota, porque a gente tem muito conhecimento, tem uma galera aqui que tem esse contato com outras transportadoras também, falar, olha, eu estou numa baixa sazonalidade, o que eu faço para não ficar parado? Para não ter prejuízo, para trazer mais dinheiro para dentro de casa. Então, eles podem pegar esses cases de outras empresas, sentir que está dando certo e compartilhar também. Isso é muito importante.
Então, aqui, Zeca, pensando aqui, né? Eu acho que o que mais vi mudando o dia a dia da transportadora foi realmente o que eu falei um pouco antes aqui, aquela transportadora que é esse cara que o Kellyton falou, que era o motorista. Em algum momento ele vai crescendo, é um cara organizado, um cara que sabe lidar com o negócio dele, usa muita anotação, e é o jeito que ele foi crescendo. Vira ali uma transportadora com 5, 6 caminhões, ele começa a mexer com planilhas, vai dando certo, mas quando ele vai realmente fazer aquela virada para ser uma grande transportadora, ele precisa de uma gestão. Não dá para ele pensar em ser uma grande empresa sem gestão, porque se ele perder ali um pouquinho em cada frete, no final do mês a conta não vai fechar. Então o que eu realmente ouvi fazendo diferença, eu vi transportadora saindo de 20 caminhões para 58, e esse número é real, é um número que eu estou lembrando aqui de um caso concreto, foi colocar gestão. Foi lá e entender no detalhe o que está acontecendo, olhar para os dados e acreditar neles e continuar tendo aquele instinto que ele teve, que fez ele chegar naquele lugar, naquele momento, mas passar realmente a usar uma plataforma. E aí, nisso, o meio de pagamento, uma plataforma que vai gerir isso, faz muita diferença. Que ele não tem que ficar buscando as coisas, né? Porque ele vai gastar muito tempo buscando para tentar entender o que está acontecendo. Se ele tem uma plataforma, isso, por exemplo, ele tem abastecimento em 20 postos, ele faz uma rota ali, e às vezes ele está em São Paulo, em Minas e Goiás. Quando ele sabe por experiência que um estado tem um imposto um pouco maior. Mas se ele vai para a plataforma, ele não tem dúvida. Ele vai ver os preços ali entre os estados e vai, cara, eu não tenho dúvida. Eu tenho que pular aquele local ali que ele está tirando minha lucratividade. Então, a plataforma vai trazer isso. Então, quando a gente olha para um negócio igual do Rede Frota, ele ajuda isso. Às vezes ele fica muito focado e, tem uma taxa, um isso, um aquilo, mas a organização que te traz, você ter o dia de você pagar a sua fatura, saber o dia que ela fecha, tudo isso traz uma tranquilidade para ele poder crescer tomando conta do negócio dele. Então, esse custo a mais ali, no final das contas, não é custo, é eficiência que ele tira com muita facilidade, aumentando o negócio dele. Não, e você falando aí, Sérgio, eu também lembrei aqui que nós também se reinventamos também, na velocidade que a transportadora reinventa, a gente também vai reinventando, né? Eu estou lembrando aqui de um caso aqui que aconteceu numa transportadora também na região ali de São Paulo, né? Que ele tinha ali, estava trabalhando e não tinha uma gestão, e aí ele só passou alguns dados para nós, tantos mil litros que ele gasta por mês de diesel e em valores em reais dava tanto, e aí a gente pegou essa simulação que ele fez, montou dentro do nosso gestão de despesa, e aí todos os meses, a gente, início do mês, nós ia lá, né, até o dia 5, mostrava, apresentava para ele, fazia a apresentação da economia que ele estava fazendo utilizando gestão de despesa, entendeu? E aí a gente até criou depois, né, isso aí tem um tempinho já, nós até criamos, né, Sérgio, um dashboard para mostrar para o cliente a eficiência que estava tendo isso, né? Tinha até ranking de motorista, por exemplo. Essa placa aqui, ela foi a que foi mais eficiente, porque ela consumiu ali X litros, mas por tantos reais. E aí a transportadora, a gente até assim, ajudava a transportadora também. Esse motorista merece um reconhecimento, bônus. né? Uma traz premiação. Um reconhecimento, faz uma plaquinha tipo aquela de funcionário do mês, sabe? Mas aí fazia uma plaquinha ali para ele, um motorista com a melhor eficiência e tal. Então, nós também vamos se reinventando, adaptando também na velocidade com a transportadora. Não, muito bom isso daí, muito bom. Outra coisa que você me fez lembrar, Kelly, às vezes a gente fala aqui da eficiência, né? Mas também a gente sabe que às vezes acontece da história que não é muito boa, né? Do cara, quando ele coloca a gestão, ele percebe, aquele motorista tá fora do ponto, não tá legal, eu vou precisar rever. Eita, e então, aconteceu várias histórias isso assim, né, lá Sérgio? no começo, inclusive, do Rede Frota, eu me recordo de muito. Olha aí. Fica nítido para ele o que está acontecendo. Porque imagina, o cara tem aí 20 caminhões. São 20 caminhões bacana, legal, cada um faz um abastecimento por dia, 2, e rodando o tempo todo. Quantos abastecimentos são lá no final do mês? Cara, se um lá no mês teve um tanque errado, uma coisa, cara, ele já perdeu a rentabilidade. Ele perdeu ali fácil um tanque de combustível, 2, 3. E com a gestão isso não acontece. Agora Você imagina gritar. 2 vezes não sei quantos... Não, a gente fez, tem um cliente que a gente fez e no ano ele comprava outro caminhão com a economia. No ano. À vista. No ano. Isso.
com a economia ali. Diferença, hein? Entendeu? Porque a quantidade de frota que ele tinha era alta, né? Era acima de 50. E às vezes ele estava gastando, o motorista estava gastando mais. Vamos dar um exemplo aqui: o caminhão era para fazer a média de combustível 2,5, 2,3. O caminhão estava fazendo 1,2. E o preço do diesel que ele estava pagando estava chegando lá para o gestor de frota, né, um valor que era um pouco acima. Então, com a gestão de abastecimento, ele conseguiu identificar esse gargalo e viu a redução dele. E assim, como o Sérgio falou, né, foi algo que foi bom para a empresa, que ela descobriu isso, né, e tirou aquelas maçãs podres que estavam dentro ali do quadro de motoristas. Então, isso traz uma clareza para dentro da transportadora. E a gente falou bastante no podcast anterior também sobre esse contato mais humanizado entre transportadores e motoristas também. Então, quando faz essa gestão também, a gente não vai gerir só números, a gente vai gerir pessoas também, apoia esse gestor a gerir pessoas, entender quem precisa ser motivado ali, né? Quais precisam ser reconhecidos. Isso faz uma diferença muito grande também dentro da transportadora, além dos números. Não, muito bom. Isso é algo bem importante, Paulo, porque assim, nossos motoristas, os motoristas hoje que estão aí transportando o Brasil nas costas, eles são carentes. Eu gosto de falar muito, conversar muito e tal, e já teve motorista que ele me ligava 8 horas da noite ali para resolver algum problema, eu conseguia resolver para ele, mas aí acaba que ele estava tão carente que ele começava a contar a história da vida dele, entendeu? E aí assim, a gente conseguia falar, resolver, identificar, mas ouvia o cliente também, entendeu? E por que você acha que eles colocaram uma psicóloga agora como gestora? A psicóloga, não é qualquer psicóloga, não. É a psicóloga. Então, assim, é importante também ter, porque o motorista, o cara que está lá na ponta, lá, às vezes ele se sente um pouco mais rebaixado, assim, mais um pouco desvalorizado, porque ele chega num lugar, às vezes ele está ali com uma roupa rasgada e tal, a pessoa fica com um olhar para ele diferente, às vezes ele vai entrar num restaurante, a pessoa olha para ele diferente também. Então, quando você valoriza o motorista dessa forma, ele muda, entendeu? Muda a percepção. E esse é o nosso objetivo, ter um contato mais humano, um contato mais próximo também. É isso aí, gente. Bom, galera, estamos chegando ao final do nosso segundo Rodocast. E aí eu queria as considerações finais de cada um de vocês aí, um recado para quem está nos assistindo aí. Se quiser falar como é que vai ser o primeiro quarto e o que está planejado aí para o ano de produtos. Kelton também contando as novidades aí e tal, mandando algum agradecimento. Paula também. Vamos lá, quem quer começar aí para a gente começar o encerramento aqui? Enquanto vocês pensam, quero agradecer o time de marketing. Não vou falar nome também, porque é um time de feras aí, não vou fazer merchan de vocês aqui não. E a gente tem até plateia hoje. A plateia é pequena, mas tem uma integrante aqui, né? Vou falar de peso, né? Não vou falar muito não, porque, né? Essa aí tem que ficar escondidinha lá, ninguém pode saber quem é. Essa daí é nosso coringa. Vai lá, Paula, começa aí. Eu queria agradecer muito vocês por ter aceitado o convite. E é muito importante a gente falar sobre isso, mostrar o valor que esse novo Rede Frota tem. E só é possível construir isso porque todo mundo está ali realmente ouvindo a dor do cliente, trazendo essas necessidades para dentro de casa. E queria agradecer também pela presença, pelo acompanhamento. E estou muito ansiosa e animada pelo nosso próximo episódio. Vamos lá então, né? Quero agradecer aí imensamente esse momento de estar aqui, né? A gente compartilhando ali ideias, né? E trazendo ali as novidades que nós vamos ter aí nesse ano de 2026 do Rede Frota, com Frota Bank, gestão de despesa e tudo mais, né? E só um ponto aqui, né? Que hoje no cartão de despesa também a gente está trazendo ali novas funcionalidades para trazer ali uma experiência e uma eficiência melhor ali para os nossos clientes, né? Então, você viu que ele puxou a sardinha para o produto dele, hein, Sérgio? Você tem que fechar com chave de ouro. Produto nosso. Que ele tá, hein? Vamos lá.
Gente, assim, realmente agradecer essa possibilidade de participar aqui, falar um pouco do que nós estamos construindo. Sim, é um ano muito intenso. 2026 vai ser revolucionário para o Rede Frota e para os clientes da Rede Frota. Eu quero estar falando de gestão de despesa. Em breve ele vai ter novidades aí de gestão de despesa e Rede Frota junto. Tá na manga. Tem muita. Tá na manga. A gente não pode entregar tudo no primeiro quarto, né? Tem o segundo, o terceiro para ir para frente. Então, assim, e aí falar para quem não está testando o novo portal, a gente liberou aí para um grupo pequeno de clientes. Está muito perto de liberar para todos, mas se você tem interesse em conhecer do que a gente está falando, entre em contato, procura, fala com o seu consultor, fala, olha, eu quero testar o produto novo lá que o Sérgio falou, vamos ter o maior prazer de escutar você e melhorar o produto em conjunto. Do mais, agradecer o time que está trabalhando demais, intensamente, nosso mantra lá de todo dia, segunda, está valendo, primeiro trimestre inteiro para entregar muito. Muito bom. Bom, gente, então, mais uma vez, obrigado por estar acompanhando a gente aqui no nosso podcast Rodocast, um grande abraço. Sigam a gente e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço.